Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Brigueu, cronista dos Sete Leitores. E hoje vou falar sobre os 80 anos da prisão de Alexander Solzhenitsyn. Segurem-se nas cadeiras porque Briguê Sem Medo está começando agora. Bom, pessoal, hoje eu vou falar de cultura, de alta cultura, ou seja, a cultura que permanece. Antes de falar do Alexander Solzhenitsyn, eu preciso me referir a um trágico acontecimento desta semana. Na quinta-feira, dia 5 de fevereiro, desabou parte do teto da Igreja do Ouro, a Igreja de São Francisco de Assis, em Salvador, na Bahia. Esse desabamento causou a morte de uma jovem e feriu outras 6 pessoas. Quer dizer, uma tragédia em todos os sentidos. Além de tudo, essa é uma das igrejas históricas mais importantes do país, conhecida como a Igreja de Ouro, tombada pelo patrimônio público e supostamente protegida por nossas autoridades culturais. Mas aqui na Gazeta do Povo, o colunista J.R. Guzzo foi direto ao ponto e publicou um artigo perguntando o seguinte: para que serve um Ministério da Cultura incapaz de manter o teto de uma igreja histórica? Um Ministério da Cultura que é bastante generoso em conceder verbas milionárias a artistas medíocres, a amigos do governo, mas não consegue preservar o teto de uma igreja histórica. Essa é a pergunta que o J.R. Guzzo faz, e esse tipo de pergunta você vai encontrar aqui na Gazeta do Povo. Esse tipo de questionamento é feito constantemente pelos nossos colunistas, pelos nossos jornalistas, porque aqui na Gazeta do Povo você tem o melhor jornalismo do Brasil. É por isso que você precisa se tornar um assinante da Gazeta do Povo, que está completando agora 106 anos de história. Portanto, torne-se um assinante da Gazeta do Povo e apoie o jornalismo de qualidade, um jornalismo que tem compromisso com os seus valores. Vamos continuar falando de cultura. Hoje eu destaco a figura do escritor russo Alexander Solzhenitsyn. E por que eu venho trazer aqui a figura do Solzhenitsyn? Por que discutir a figura do Solzhenitsyn? Porque, meus amigos, há exatos 80 anos, em fevereiro de 1945, Alexander Solzhenitsyn era preso pelas autoridades comunistas. Solzhenitsyn estava lutando na Segunda Guerra Mundial, ele fazia parte do Exército Vermelho, era um capitão do Exército Vermelho que havia sido condecorado 2 vezes por bravura no campo de batalha. Mas, um belo dia, ele decidiu escrever uma carta a um amigo que também estava na guerra e enviou essa carta para um amigo. Ocorre que, nesta carta, havia leves críticas ao governo comunista, leves críticas ao ditador Joseph Stalin. Por esse tratamento desrespeitoso numa carta, Solzhenitsyn foi acusado de atividades contra-revolucionárias, atividades antissoviéticas, enquadrado no famigerado artigo 58 do Código Penal Soviético e condenado por uma carta a 8 anos de trabalhos forçados no campo de concentração. 8 anos de trabalhos forçados num campo de concentração por algo que ele escreveu numa carta, por um crime de fala, por um crime de pensamento. É assim que agem sempre os governos totalitários. Só nos governos totalitários existe o crime de fala, o crime de pensamento. Percebam que isso se repete ao longo da história. É que na época não havia WhatsApp. O WhatsApp da época era a carta mesmo, né? Hoje em dia, as pessoas podem ser
punidas, perseguidas e até condenadas à prisão por algo que elas dizem. Pode ser uma mensagem de WhatsApp, um vídeo, vocês sabem, né? A que eu estou me referindo. Então, ele foi preso por algo que ele disse e foi condenado a 8 anos de trabalhos forçados. Vocês viram o meu vídeo recente em que eu falei sobre os 80 anos da libertação de Auschwitz. Foram poucos dias entre um evento e outro. Auschwitz foi libertado em janeiro, o Alexander Solzhenitsyn foi preso em fevereiro. E o que isso revela? A libertação de Auschwitz revelou o sistema de campos de concentração da Alemanha Nacional Socialista. E a prisão de Solzhenitsyn viria a revelar ao mundo a existência dos campos de concentração comunistas, conhecidos pela sigla Gulag, que significa Administração dos Campos de Reeducação, porque eram chamados assim na época pelos comunistas, campos de reeducação, de trabalho e reeducação. Solzhenitsyn, então, ficou preso, ele chegou a ficar doente na prisão, teve câncer, não recebeu o tratamento adequado, depois foi encaminhado finalmente a uma clínica e conseguiu se curar do câncer, escapou com vida por sorte. Nos campos de concentração soviéticos, como Solzhenitsyn explica em sua obra Arquipélago Gulag, passaram mais de 12 milhões de pessoas. Ou seja, não havia uma só família em toda a União Soviética que não tivesse alguém, que não conhecesse alguém que já havia passado pelos campos de concentração. Até hoje, não se sabe quantas pessoas morreram. Certamente, milhões perderam a vida nos campos de concentração comunistas. A existência desse sistema concentracionário ela foi revelada pela primeira vez num livro que Solzhenitsyn escreveu pouco depois de sair do campo. Uma pequena novela intitulada Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. É um dia, apenas um dia na vida de um prisioneiro dos campos de concentração. Essa obra acabou sendo lançada porque em 1953 morre Stalin. O ditador Stalin morre. Pouco depois, subiu ao poder na União Soviética Nikita Khrushchev, que promoveu um início de degelo na política comunista. Começou a permitir alguma referência aos crimes de Stalin. Houve, inclusive, o famoso discurso secreto de Nikita Khrushchev, em 1956, em que ele denunciava parte dos crimes de Stalin. E foi nesse contexto que Solzhenitsyn conseguiu publicar o seu livro, que fez muito sucesso. Mas, pouco depois, o regime se fechou novamente. Solzhenitsyn se tornou um autor maldito, um autor proscrito, um autor proibido na União Soviética, proibido pelas autoridades comunistas. Toda a literatura soviética independente circulava sob a forma de samizdates, ou seja, volumes clandestinos que eram datilografados e passados de mão em mão. E foi assim, e apenas assim, que Solzhenitsyn e vários outros escritores conseguiram publicar as suas obras. Em 1970, Solzhenitsyn recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Ele não pôde receber o prêmio em Estocolmo, na Suécia. Ele foi proibido de viajar pelas autoridades comunistas. Solzhenitsyn, então, continuou levando essa vida de proscrito na União Soviética e continuou escrevendo as suas obras, mesmo sob a vigilância do governo. E as suas obras circulavam e chegavam até o exterior, foram traduzidas no exterior. Nos anos 70, foi traduzida a sua obra-prima, Arquipélago Gulag. Isso deixou furiosas as autoridades comunistas pela denúncia que ele fazia dos campos de concentração comunistas, dos crimes do comunismo nessa obra. Em 1974, ele foi colocado dentro de um avião e expulso da União Soviética
por traição à pátria socialista. Solzhenitsyn nos revelou a face sombria dos crimes do comunismo e a leitura de suas obras é indispensável, tanto Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, quanto Pavilhão de Cancerosos, em que ele fala sobre uma clínica em que vários personagens doentes de câncer representam as figuras da sociedade soviética. Realmente uma obra espetacular e foi sempre um grande defensor da liberdade de pensamento e da liberdade de expressão. Solzhenitsyn é, de fato, um homem que, com a força da sua inteligência e com a força da verdade, enfrentou e venceu um sistema totalitário e demoníaco. Arquipélago Gulag é uma obra-prima que deve ser lida por todos. Mas eu deixo vocês aqui com duas reflexões de Alexander Solzhenitsyn, extraídas de Arquipélago Gulag. A linha que divide o bem e o mal atravessa o coração de cada ser humano. E quem pode destruir um pedaço do seu próprio coração? Seja este seu lema, que a mentira venha ao mundo, que ela até triunfe, mas não por meio de mim. Briguê Sem Medo vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Quando você está buscando a verdade, saber a direção certa faz toda a diferença. No debate sobre o Brasil, mais ainda. É justamente aqui que a Gazeta do Povo sempre esteve. Já são 106 anos guiando os brasileiros e defendendo seus valores dia após dia. Mas o momento pelo qual o nosso país passa exige coragem. Coragem para defender o que é certo. Coragem de oferecer o nível de jornalismo que você merece com uma oferta incrível. Promoção Gazeta 106 anos. Torne-se um assinante aproveitando 80% de desconto por 6 meses. Acesso ilimitado por apenas R$ 5,00 por mês. Clique no link e venha para o seu novo jornal. Gazeta 106 anos. Credibilidade testada no tempo.